Buenas, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te ensinar 12 hábitos que são passados no livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Cara, esse livro é um livro mais conceitual e atemporal. Ele não te ensina coisas como invista em tal ação, compre imóvel em tal lugar, não. São hábitos, são conceitos de como as pessoas ricas pensam e quais hábitos que elas têm. Então, de acordo com as mentalidades, de acordo com os hábitos que você tem, de acordo com a mentalidade que você gera mais riqueza ou menos riqueza. E o livro é todo baseado nisso. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Primeiro, as pessoas ricas acreditam, eu crio a minha própria vida. E as pessoas de mentalidade pobre acreditam que a vida acontece comigo. No livro ele fala muito sobre a mentalidade e não o estado seu financeiro. Uma pessoa que tem uma mentalidade rica, ela pode perder o dinheiro e pode novamente ganhar o dinheiro. A pessoa que tem uma mentalidade pobre, ela pode ganhar muito dinheiro e mesmo assim perder. Então, durante esse vídeo, a gente vai falar pessoas ricas e pessoas pobres, mas sempre entenda mentalidade rica e mentalidade pobre. Então, as pessoas de mentalidade rica, elas têm o hábito de puxar a responsabilidade para si mesmo. Elas falam, eu crio a minha própria vida, eu escolho a minha jornada. E as pessoas pobres, de mentalidade pobre, certo? Vão aceitando as coisas que vêm para elas. Elas pensam num tom mais de vitimismo. É que para mim aconteceu isso. Para mim aquilo. Entenda que, vamos dar um exemplo do trânsito. Se alguém chegou e arranhou o seu carro, cara, a culpa não foi sua. Mas a partir daquele momento, a responsabilidade sobre decidir o que fazer em relação àquilo é sua. Então começaram a puxar a responsabilidade para você. Você vai ter que decidir, você vai falar com a pessoa, vai processar, às vezes não tem o que fazer, às vezes você nem viu quem é que arranhou, você vai ter que consertar o seu carro. Vamos para um outro exemplo, também no trânsito. Você está dirigindo, olhou um pouco para o lado, quando vê a pessoa da frente, reduziu e você não conseguiu frear a tempo, você deu uma amassão atrás do carro da outra pessoa. Na teoria você tem a culpa, mas não era a sua intenção, sério. Você, cara, tu não tem culpa no sentido de eu quis bater naquela pessoa, não, você não quis. Você tem a culpa do trânsito ali, mas sabe, não é culpa no sentido de você queria bater na pessoa, não, você não queria, só que aconteceu. E aí, a responsabilidade é de quem? É sua. Então entenda que muitas coisas que vão acontecer na sua vida, a culpa pode não ser sua, mas a responsabilidade sobre o que você vai fazer em relação àquilo, sim. Então as pessoas de mentalidade rica decidem, puxam a responsabilidade para si e escolhem, eu crio a minha própria vida. E antes da gente ir para o segundo hábito, eu esqueci de falar. O meu nome é Jason, aqui nesse canal a gente fala sobre hábitos, mentalidade e disciplina. E um pouco de empreendedorismo também, então já aproveita e se inscreve aqui nesse canal. Segundo arquivo de riqueza, as pessoas ricas, elas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre apenas gostariam de ser rica. Entenda que a escolha, o compromisso, ele requer renúncia. Então, as pessoas de mentalidade rica, elas colocam isso como um compromisso. E quando você coloca isso como um compromisso, você precisa renunciar a outras coisas. Então, as pessoas de mentalidade pobre, elas, cara, sim, gostaria de ser rico? Sim, gostaria. Mas daí eu vou ter que estudar um pouco mais para aprender a fazer tal coisa. Mas daí eu terei que economizar isso aqui. Mas é sempre os as, né? Mas isso, mais aquilo. Então, quando você firma um compromisso com você mesmo de ser rico, você precisa direcionar o seu caminho e fazer algumas renúncias. E as pessoas de mentalidade pobre, elas apenas gostariam daquilo. Elas não estão comprometidas com aquilo. É igual a pessoa que quer perder peso. Ela até gostaria de perder peso, mas ela diz, daí eu terei que comer menos. Daí eu não posso comer tudo que eu quiser no final de semana. E a pessoa que perde o peso, ela escolhe as renúncias que ela tem que fazer. Ela
come menos besteira, ela tem que fazer mais cardio, etc, etc. Essa história que você já conhece. No entanto, quando a gente vai para a parte financeira, isso se repete também. As pessoas ricas colocam um compromisso e as pessoas de mentalidade pobre, elas apenas gostariam de ser ricas. Terceiro hábito, viver abaixo do que se ganha. No livro do T. Harv Eker, ele conta a história de uma aluna dele, do intensivo do Segredos da Mente Milionária, que ela tinha comprado um imóvel de $300 mil. Vamos só lembrar que esse livro ele foi lançado em 2005, né? Então o dólar valia outra coisa, etc, etc, mas vamos à história. Ela comprou um imóvel, juntou economias, comprou um imóvel de $300 mil. Alguns anos depois, acho 6, 7 anos depois, deu um boom no mercado imobiliário e ela vendeu aquele imóvel por $600 mil, dólares no caso. Ela até pensou em comprar um outro imóvel, não, mas ela optou por fazer o seguinte: ir morar com a irmã dela, pegou os $600 mil e aplicou e começou a viver num outro estilo de vida. Durante 6 meses do ano ela trabalhava como professora e durante 6 meses do ano ela passava nas ilhas Fiji, não como turista, mas ficava morando lá com os moradores e tal, locais, então com custo mais baixo. Ou seja, ela reduziu o custo dela, o estilo de vida simples, porém ela tem mais liberdade de tempo. Ela aplicou aquele valor dá uma rentabilidade, ela trabalha 6 meses por ano e outros 6 ela tem a pausa dela. Ou seja, ela tem muito mais liberdade de tempo porque ela abdicou de grandes luxos, grandes coisas. Então, ele até faz a pergunta no livro assim: você conhece alguém no seu auge dos 30 anos, né, na flor dos seus 30 anos, que possa trabalhar apenas porque quer 6 meses por ano e os outros não? Não precisa ter todo esse tempo livre? Ou então tu conhece pelo menos alguém com 40 anos, com 50 anos que possa fazer isso? Poucas pessoas, né? Então ele discorre muito sobre essa questão de se você precisa, para se sentir bem e realizado, 2 Porsches na garagem, mansões, dar a volta ao mundo todo ano e comer caviar no outro lado do país, não sei o que. Se você precisa de um estilo de vida assim para se sentir bem e realizado, vai ser mais difícil você chegar lá. Agora, se você aprende a viver abaixo do que você ganha, aprende a viver com menos, você consegue uma liberdade de tempo de forma até mais fácil. Só abrindo um parênteses aqui, tem um vídeo no meu canal aqui que eu falo sobre esse assunto. O nome do vídeo, vou deixar o vídeo aqui, é Troquei o Luxo por Liberdade. Vale muito a pena tu assistir esse vídeo. Então as pessoas elas ficam muito presas nessa questão de começa a ganhar mais, gasta mais, começa a ganhar mais, gasta mais. Aprendizado número 4, por que você quer o dinheiro? Muitas vezes ele perguntava nos seminários dele por que as pessoas queriam dinheiro. E as pessoas falavam, para eu ter mais segurança, para eu ter mais conforto, para mim e para minha família. Só que no fundo, muitas pessoas querem o dinheiro porque elas têm medo de talvez voltar para a pobreza, talvez elas querem juntar dinheiro por medo de passar necessidade, por medo de enfrentar crises ruins. E sim, você precisa ter um valor de reserva de emergência, só que o que ele explica nesse ensinamento? Se você se prepara apenas para os dias ruins, se você guarda dinheiro pensando nos dias ruins, adivinha o que vai acontecer com você? Você atrai dias ruins. Então, se você também guardar dinheiro pensando no desfrute disso, para depois ter mais tempo, vivenciar algumas experiências com a sua família, para coisas boas, para os dias bons, você vai acabar atraindo isso. Então, ele fala muito no livro e dá outros exemplos também, dizendo que você atrai aquilo que você está emanando, aquilo que você está sentindo. E se você está querendo dinheiro porque você tem medo de passar necessidade, tem grande chance de você vir a passar necessidade porque você está atraindo isso com a sua mentalidade. Vamos ao 5º hábito. As pessoas de mentalidade rica admiram e abençoam outras pessoas ricas.
As pessoas de mentalidade pobre criticam os ricos. Já te aconteceu de você olhar para alguém passando com um carrão e você pensar, mas para ele é fácil, ele tem isso, isso e aquilo. Para essa pessoa não sei o quê. Nessa parte do livro ele ensina sobre você. Quando você vê uma pessoa com o carro que você gostaria, ao invés de você criticá-la, você abençoa essa pessoa. Você diz assim, parabéns, você é top. Parabéns. Se você vê uma pessoa com o corpo que você gostaria, abençoa essa pessoa. Se você vê uma pessoa com o dinheiro que você gostaria de ter, abençoe essa pessoa e o dinheiro. Você não consegue ter aquilo que você despreza. Então, se você despreza aquilo, se você despreza as pessoas ricas, como é que você vai se tornar isso? Se você despreza isso, você vai dar algum jeito de se sabotar. Se você diz assim, eu quero ser rico, só que inconscientemente você critica e vê as pessoas ricas com maus olhos, no fundo você despreza aquilo. E quando você conseguir dinheiro, você vai dar um jeito de botar esse dinheiro fora, fazer alguma coisa com esse dinheiro, porque você vai se sabotar, porque no fundo você não acredita que aquilo é bom. Entenda, existem pessoas boas e ruins em todos os níveis de faixa de dinheiro. Tem pessoas pobres, boas e ruins, tem pessoas ricas, boas e ruins. Tem donos de empresas bons e ruins, tem funcionários bons e ruins. Tem gerente que faz a empresa prosperar, tem gerente que desvia dinheiro. Tem gente na igreja que é bom e tem gente na igreja que é ruim. Então, pessoas de mentalidade pobre costumam olhar os ricos e pensar a maioria dos ricos são ruins. E o T. Harv, no livro dele, fala que sim, tem pessoas ricas ruins, mas que a maioria das pessoas que ele conhece de mentalidade rica, pessoas abundantes financeiramente, são pessoas boas. Muitas pessoas que ele conheceu nos seminários dele, querendo aumentar o seu faturamento, querendo ganhar mais, eram pessoas que queriam muitas vezes ganhar mais para ajudar mais, para doar mais. Então você precisa começar a tirar essa visão de que as pessoas ricas são ruins e se refletir consigo mesmo, cara, será que eu não estou olhando com maus olhos essa pessoa que tem mais? Será que eu não estou tendo aquela invejinha? Será que eu não estou tendo? Porque isso não vai fazer mal para outra pessoa, vai fazer mal para você mesmo. Hábito 6. As pessoas de mentalidade rica, elas jogam para ganhar. Elas pensam grande. E as pessoas de mentalidade pobre, elas pensam pequeno, elas jogam na defesa, elas jogam para não perder. Então, os ricos, eles pensam em escala, eles pensam em abundância, eles pensam em fazer mais, em fazer coisas que você consegue vender em escala, em coisas que trabalham para você. E as pessoas de mentalidade pobre apenas pensam no salário, apenas pensam em vender a sua hora, apenas pensam em fazer aquilo, o mínimo que elas precisam fazer para conseguir pagar as suas contas. Você já deve ter ouvido falar que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, né? É quase isso, essa parte do livro. Ele fala que as pessoas de mentalidade rica, elas levam a sério, é aquela questão do compromisso. Elas jogam realmente para ganhar, elas jogam para fazer mais. Elas não jogam apenas para se defender. E agora o sétimo hábito que particularmente para mim fez muito sentido foi o de nós deveríamos, desde pequenos, ser ensinados a fazer coisas que nos gerem renda passiva. Só que o que acontece é que a gente desde pequeno é ensinado o seguinte: se você quer dinheiro, arrume um emprego. Você quer dinheiro? Vá trabalhar, arrume um emprego. E tá tudo certo, você ter um emprego, tudo ok. No entanto, você já parou para pensar que ninguém ensina a gente a fazer alguma coisa que gere renda passiva? A gente não aprende quando é pequeno, investe para você receber uma rentabilidade todo mês, constrói uma casa, compra um apartamento e coloca para alugar para receber uma rentabilidade todo mês, sem que você precise trocar a sua hora por isso, ou cria um negócio que ele anda sozinho para você receber um valor todo mês sem que você precise vender a sua hora. Isso me fez refletir muito. A gente não é ensinado sobre isso. E a gente deveria desde pequeno ver isso como algo normal. E isso vai te trazer mais abundância, vai te trazer mais tempo, porque se você tem uma renda ali vindo todo mês sem que você precise trocar a sua hora, você começa a ter mais liberdade de tempo. Você gera uma renda passiva aqui,
tem alguma coisa de aluguel que vem um valor esse mês, tem um investimento, tem outra coisa que vai vindo, tem um negócio que vai acontecendo daqui a pouco sozinho, você coloca alguém para gerenciar, e isso não é ensinado pra gente de forma natural. A única coisa natural que é ensinada pra gente desde pequeno, quer comprar teus tênis aí, quer comprar uma roupa, um negócio diferente para você, vá arrumar um emprego. Então as pessoas de mentalidade rica, elas têm a questão de criar renda passiva como algo normal, como algo natural. Então coloque esse hábito na sua vida também, coloque isso como algo normal e algo a ser feito e algo a ser construído. Vamos ao 8º hábito. As pessoas de mentalidade rica gostam de se promover. E as pessoas de mentalidade pobre, elas têm aversão à venda, elas têm medo de vender, elas têm preconceito com a venda. Você tem esse preconceito por acaso? Conhece alguém que tem repulsa de vender? Talvez porque teve alguma experiência ruim com a venda? E ele fala o seguinte: se o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço, ele ajuda as pessoas, é a sua obrigação mostrar esse produto, esse serviço a elas. É a sua obrigação vender. Então vender não é algo ruim, vender é alguma coisa natural, vender é um processo de marketing, um processo normal. E ele fala então que o hábito é esse. Pessoas de mentalidade rica, elas não têm problema nenhum em se promover, em vender algo, em falar sobre o que elas estão fazendo. E as pessoas de mentalidade pobre têm preconceito, têm medo disso. E como é que você vai vender algo se você está escondido no seu quarto sem mostrar o que você faz? Mentalidade número 9. As pessoas ricas pensam, eu posso ter as duas coisas. E as pessoas de mentalidade pobre pensam, ou é isso ou é aquilo. Vou te exemplificar. As pessoas de mentalidade pobre acham que elas não podem ter tempo e dinheiro. Elas não conseguem ter tempo para a família e dinheiro também sobrando. Elas não conseguem ter um corpo bom e saúde e também ter dinheiro. Elas acham que ou elas precisam se matar trabalhando e não ter tempo, ou elas vão ter mais tempo e não vão ter dinheiro, ou elas vão conseguir cuidar da saúde, mas ainda vão ter tempo para trabalhar. Elas ficam pensando, ou é isso ou aquilo. As pessoas de mentalidade rica pensam, eu posso ter as duas coisas. Muitas pessoas diziam para o Harvey o seguinte: Harvey, mas dinheiro não é tão importante assim. Geralmente essas pessoas que diziam isso, ele perguntava, você está com dificuldade financeira, né? E elas diziam sim. Então geralmente as pessoas que falavam, cara, é que dinheiro não é tão importante assim, elas estavam com algum problema financeiro. E o fato de você acreditar que você pode sim ter as duas coisas faz com que você se adapte. Ele até pergunta, brincando assim, me diz uma coisa, quando as pessoas falam, dinheiro não é tão importante. O que é mais importante? O seu braço ou a sua perna? Ambos. O que é mais importante? Ter dinheiro ou ter saúde? Ambos. O que é mais importante? Ter tempo com a sua família ou ter dinheiro? Ambos. Então as pessoas de mentalidade rica, elas aceitam, elas acreditam que elas podem ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre, ou é uma ou é outra. E você pode perceber que a nossa mente, ela acaba se adaptando. O nosso cérebro, ele se adapta. Geralmente uma tarefa que a gente tem que fazer, ela se conclui dentro do prazo que a gente estipula. Sabe aqueles trabalhos da escola que você tinha 2 semanas para fazer e você fazia no último dia? Se você tivesse só 3 dias para fazer, você faria, certo? Então, a nossa cabeça, a nossa mente se adapta. Se você acreditar que você pode ter os dois, você vai talvez fazer aquelas tarefas que você tem dentro de um tempo mais curto e ter aquela 1-2 horas para sua família. Se você acredita que você pode fazer um trabalho extra e ainda ter tempo com a sua família, você consegue e acaba se adaptando. A nossa mente incrivelmente se adapta. Então as pessoas de mentalidade rica, elas acreditam que pode ter as duas coisas. Mentalidade de número 10. Você não vai conseguir ajudar ninguém na sua vida se você for um quebrado, se você for um lascado. E nessa mentalidade aqui, a gente fala muito para as pessoas que têm internamente medo de ter mais do que as outras. Tem pessoas que sentem uma vergonha
em ter mais, em adquirir mais, em ter mais dinheiro que os outros. Se você sente essa vergonha, se você sente esse medo, o que acontece? Na primeira oportunidade que você tiver de ganhar mais, você vai desperdiçá-la. No primeiro dinheiro que entrar para você extra, você vai desperdiçá-lo. Se aparecer alguma oportunidade de você crescer na sua vida, talvez você recuse-a. Por quê? Inconscientemente você acha que isso é ruim, ter mais é ruim. E aí eu te pergunto, como é que você vai ajudar outras pessoas se você é um quebrado? Se você é só mais um necessitado precisando de ajuda. Então ele fala isso no livro também. Se você tiver mais, você vai conseguir ajudar mais. E como é que você vai ajudar as pessoas se você está sempre quebrado, cara? Se você está sempre necessitado? Então as pessoas de mentalidade rica, elas não se sentem mal por terem mais dinheiro do que as outras. Pelo contrário, elas sabem que tendo mais, produzindo mais, elas conseguem ajudar mais. Hábito número 11. As pessoas de mentalidade rica, elas focam no seu patrimônio líquido. E as pessoas de mentalidade pobre focam no seu salário. Ele conta que você nunca vai ouvir pessoas ricas dizendo: ah, o fulano ganhou aumento de salário, não sei o que, não. Eles falam: ah, o fulano vendeu a empresa, ele está agora com tanto a mais de patrimônio líquido, não sei o que. Então, o seu patrimônio líquido, o dinheiro que você tem investido, os imóveis que você tem, seu carro, todas as coisas que se você vender, qual seria o valor que você tem de patrimônio. Então ele fala que as pessoas de mentalidade rica miram o patrimônio delas mais a longo prazo e as pessoas de mentalidade pobre, elas estão só pensando no salário. Então ele fala muito, não é só sobre o que entra, e sim sobre o que você consegue reter, consegue investir, consegue guardar. E as pessoas de mentalidade pobre, elas só pensam no salário. Ah, o fulano agora trocou de emprego, ele está com outro salário, ah, não sei o que, o cara está bem, ele teve um aumento da empresa. Então ele fala dessa diferença de pessoas de mentalidade rica e de pessoas de mentalidade pobre. E antes da gente ir para a última parte, que é uma das principais, queria abrir um parênteses aqui que eu acredito que muitas pessoas não conseguem gerar riqueza na sua vida porque elas não conseguem terminar, elas tomam decisões, começam uma coisa e elas logo param. Elas são facilmente distraídas, elas não conseguem manter-se economizando durante um tempo porque elas cedem a distrações e impulsos de compra, elas não conseguem manter um hábito de estudar alguma coisa para aprender uma nova profissão ou algum investimento, porque elas cedem a convites e compromissos desnecessários. As pessoas hoje em dia elas estão com excesso de informação na sua cabeça. E é por isso que eu criei o método Silêncio Digital, que te ensina a lidar com as suas distrações, a manter o foco e ser uma pessoa mais produtiva, com paz mental, ser uma pessoa que termina as coisas que começa. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E a mentalidade número 12 é que as pessoas de mentalidade rica administram bem o seu dinheiro e as pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Independente do nível financeiro que você esteja, você precisa aprender a administrar o seu dinheiro. Muitas pessoas dizem que agora não adianta eu pensar em investir, eu pensar em administrar meu dinheiro porque eu ganho pouco, eu não ganho quase nada. E o ponto aqui nesse aprendizado é que se você não administrar o seu dinheiro quando você tiver pouco, você nunca terá muito. Ou se por acaso você ganhar numa Mega Sena ou ganhar um dinheiro extra, você vai perdê-lo. Ele fala sobre você dividir o seu dinheiro em potes, né? Uma parte para diversão, uma parte para longo prazo, uma parte para despesas imprevistas, outra parte não sei para quê. E ele conta que muitas pessoas dizem para ele: mas eu tô sem dinheiro, eu até pedi dinheiro emprestado. Então ele fala assim: cara, então peça mais $1 emprestado e divida esse dinheiro nesses potes aí, faça os seus investimentos. Ele conta a história de uma aluna dele que começou a fazer isso, colocou 10 centavos em cada caixinha ali no primeiro mês. Um mês depois ela colocou $1, depois ela conseguiu colocar um pouco mais, entenda? Ela começou a criar esse hábito mesmo tendo quase zero, quase nada. Teve uma vez que ela ganhou lá $10.000 devido a algum tipo de sorteio, alguma coisa. E quando ela ganhou aqueles $10.000, ela nem pensou duas vezes, ela já colocou aquele dinheiro nos investimentos
de longo prazo. Então tem uma coisa que acontece na nossa vida que a gente às vezes não se dá conta, que tem alguns dinheiros que vêm para a gente que a gente não esperava. Uma herança, uma restituição de imposto de renda, um 13º, umas férias, algumas coisas acabam vindo. Tu vende alguma coisa que tu tinha, que tu não vai precisar mais. E as pessoas de mentalidade pobre, elas veem esse dinheiro extra que está entrando como um dinheiro a ser gastado. Um dinheiro fácil que entrou, um dinheiro extra que entrou. Só que na verdade aquele dinheiro pertence a elas. E as pessoas de mentalidade rica, elas administram aquilo. Então se entrou um dinheiro extra, você faz de conta que esse dinheiro nem existiu e já coloca na sua caixinha ali dos investimentos. Então, o ponto é, se você não consegue administrar o seu dinheiro mesmo ganhando pouco, você nunca vai ganhar muito. E se você ganhar muito, você não vai saber administrar e você vai estar sempre enforcado, sempre com a corda no pescoço, você vai estar ganhando mais e gastando mais, e quanto mais você ganha, não vai ser o suficiente, porque você não aprendeu a administrar o seu dinheiro. Então, mesmo você estando em uma situação financeira ruim, precária, pegue nem que seja R$ 1 e coloca lá na caixinha de investimento para longo prazo, coloque R$ 1 para você, para as despesas de imprevistos, defina o quanto você quer investir ali, a porcentagem e tudo mais, e nem que seja R$ 1. Ah, esse mês aqui tá ruim o negócio, cara, eu vou conseguir só R$ 10, investe R$ 10. Ah, só dá R$ 50, investe R$ 50. Porque vai chegar um momento na sua vida que você vai ganhar mais, vai chegar um momento que vão aparecer outras oportunidades, e quando isso chegar, você já vai estar preparado com essa mentalidade para isso. E você vai conseguir a longo prazo estar investindo. E o longo prazo muitas vezes faz uma diferença enorme quando a gente fala de dinheiro, certo? Eu vou ficando por aqui. Deixa teu comentário nesse vídeo. Compartilha com alguma pessoa que você sabe que precisa, cara, que tem essa mentalidade ruim, essa mentalidade escassa. Compartilha esse vídeo com teu amigo que tá também nessa vibe de crescimento, ou que você acha que está precisando ouvir esses conhecimentos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.